Vamos mergulhar hoje numa das imagens mais poderosas de toda a Bíblia, a da videira e os ramos, lá de João, capítulo 15. É uma metáfora que fala sobre conexão, sobre crescimento e propósito de um jeito, muito profundo e visual. Vamos desvendar juntos o que ela quer nos dizer? E tudo começa aqui, com essa frase de Jesus. Repare bem, ele não diz que é uma videira, mas a videira verdadeira. E coloca Deus Pai como o agricultor, o grande especialista que cuida de tudo. Essa imagem é a base, o alicerce para tudo que vem a seguir. Então, para a gente entender direitinho os papéis, Jesus é a videira. Pensa nele como o tronco, a fonte de toda a seiva, de toda a vida. O Pai é o agricultor, aquele que cuida, que cultiva. E nós somos os ramos. A nossa vida, a nossa força, tudo depende de estar ligado na videira. Simples, né? Mas absolutamente fundamental. E agora a gente chega no coração da mensagem. Se somos os ramos, qual é a nossa parte? A palavra-chave é essa aí: permanecer. E não é uma visita de vez em quando, sabe? É morar, é estar continuamente conectado, sem interrupção. Essa é a condição, a única condição para ter uma vida que realmente dá frutos. E aqui, a metáfora nos mostra dois caminhos bem claros para um ramo. Se ele está conectado e dando fruto, o que o agricultor faz? Ele poda. E é muito importante a gente entender isso. A poda não é um castigo, é um ato de cuidado para que ele produza mais ainda. Agora, o ramo que não dá fruto, esse é cortado. Isso mostra o quão sério é esse propósito de frutificar. Tá, mas como é que um ramo se mantém limpo, forte, bem conectado? O próprio texto nos dá a resposta, através da palavra de Deus. Ela funciona como a seiva que vem da videira, sabe? Ela limpa, purifica e fortalece essa conexão, mantendo o ramo pronto para crescer e dar fruto. Olha, essa frase aqui é uma daquelas que param a gente para pensar, né? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não é algumas coisas ou as coisas mais difíceis, é coisa alguma. Isso estabelece uma dependência total. Toda a nossa força, nossa capacidade de produzir algo de valor espiritual vem única e exclusivamente da nossa conexão com Cristo. Ok, vamos avançar um pouco. Como é que esse crescimento acontece na prática? Por que não é um processo passivo, de ficar parado? Envolve duas ações muito importantes. A poda, que vem de Deus, o agricultor, e a oração, que é a nossa comunicação com Ele. As duas coisas são essenciais para a gente ser moldado e dar mais frutos. E aqui a gente precisa entender o que é essa tal poda divina. Muitas vezes a gente passa por dificuldades, por provações e acha que é algo ruim. Mas nesse contexto, a poda é um ato de amor e de propósito. O agricultor está, na verdade, tirando o que não serve, o que atrapalha nosso crescimento, para nos fortalecer e nos fazer ainda mais produtivos. É uma disciplina que sempre busca um bem maior. E essa conexão toda tem um impacto direto na nossa oração. A eficácia da nossa comunicação com Deus depende totalmente da nossa permanência nele. Quando a gente está em Cristo e a palavra dele está na gente, os nossos desejos começam a se alinhar com os dele. É por isso que a promessa é tão ousada. Peçam o que quiserem e lhes será feito. Porque o que a gente vai querer já foi moldado pela própria videira. Certo, mas para que tudo isso? Qual é o resultado final de permanecer, de ser podado, de orar? O propósito é lindo, é produzir fruto, é experimentar uma alegria completa e viver em amor. Não é só sobre ser produtivo, mas sobre a qualidade de vida que vem direto da videira. E que frutos são esses? Primeiro, uma vida que dá fruto glorifica o agricultor, o Pai. Também serve como uma prova, uma evidência de que somos discípulos de verdade. O resultado disso na nossa vida é uma alegria completa, uma alegria que não depende das circunstâncias. E, o mais incrível, nos capacita a amar os outros de forma sacrificial. E no fim, tudo isso nos leva a este mandamento central. O amor aqui não é só um sentimento, é uma ordem, uma ação. E o padrão é o mais alto que existe: amar como Jesus amou. Esse tipo de amor só é possível se a gente estiver recebendo a vida e a força que vem da videira. E essa jornada nos leva a um lugar ainda mais próximo, mais íntimo. A relação evolui. A gente deixa de ser apenas um ramo dependente ou um servo que obedece. Somos convidados a uma amizade profunda com o próprio Cristo. Mas olha só, essa amizade é baseada na obediência e num propósito em comum. Somos amigos quando fazemos o que ele nos orienta, quando nos alinhamos com a missão dele.
E o objetivo final dessa missão é dar frutos que fiquem, que tenham um impacto duradouro. Não é só sobre fazer coisas, mas sobre deixar um legado. E assim, a passagem toda nos deixa com este convite pessoal. É um chamado para a gente se conectar de verdade à videira, que é Jesus, e deixar que a vida dele flua através de nós, nos transforme, para que a gente possa, enfim, dar muitos frutos e experimentar a vida plena que só existe nessa conexão. E para encerrarmos, vamos fazer desta reflexão uma oração, que resume tudo o que vimos. Amado Pai Celestial, agradecemos por Jesus, a videira verdadeira. Ajuda-nos a permanecer nele para que possamos dar frutos que glorifiquem teu nome. Purifica-nos e pode nossas vidas para crescermos mais fortes. Ensina-nos a amar como tu amas e a obedecer aos teus mandamentos, encontrando alegria completa em tua presença. Queremos ser amigos fiéis de Jesus, vivendo conforme seus ensinamentos e cumprindo o chamado de dar frutos permanentes. Que o teu Espírito Santo nos guie, fortalecendo a nossa fé e tornando-nos testemunhas do teu amor no mundo. Em nome de Jesus, oramos. Amém.